A Duduca Rocha, Edson Figueiredo, manda um abraço pro nosso coral Vozes do Caminho. Coral Vozes do Caminho, um abraço grande a todos vocês. Eu também mando, abraço. Isso, manda Daisy, um abraço. É o coral do Manuel Bento? É, um coral maravilhoso. Chique. Eu preciso ver esse coral. É fantástico. Quantas pessoas? Tem mais de 70. Show, um show. Muito legal, um abraço para todos. A Beth Elisa, que diz que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É o que a gente estava falando aqui, né? Das crianças, dos idosos, animais, a gente vai falar de tudo hoje. Cíntia Gende diz a maternidade é também vocação. Tem pessoas que não as compreende, Daisy. Exatamente. Matou. É exatamente isso que a gente estava comentando. Eu posso gostar muito de uma coisa, posso não gostar de outra, mas isso não significa que eu sou uma pessoa boa ou ruim. Os meus gostos, as minhas preferências, não vai me colocar assim num quadradinho e falar, olha, essa aqui é boa, olha, não gosta de criança. Bom sujeito, não é? Né? Não gosta de criança, não é uma pessoa boa. Imagina. Não é tem nada assim. A ver, você está certíssima. Um beijo para você. Eu queria até fazer uma observação, até para a gente pensar e deixar para os ouvintes pensarem. Sim. Tem coisas que estão acima até da nossa capacidade ou da nossa escolha, por exemplo. Você quer uma coisa que você não vai conseguir. Então, por exemplo, tem pessoas que querem ter filhos e não podem. Sim. Enquanto tem outras que não podem e não querem ter. Ora, o que é que determina isso? A vontade. Minha cunhada até tomando pílula, ela engravidou. Então, quando tem que acontecer, gente, não tem jeito. Exatamente. No nosso YouTube, o Luz diz, bom dia, só precisamos não esquecer que a mulher tem um tempo útil para ter filhos, já o homem se decidir na velhice, no último dia da sua reencarnação, ter um filho com outra mulher, poderá ter, Edson. Aí vai largar o filho com a mulher, né? Quer dizer, então, exatamente. A gente também não pode esquecer que o filho não é escolha de um, é escolha de dois. Tudo bem, a mulher, né, tem todo o trabalhão, né? Que eu acho até maravilhoso e lindo. E tem tempo também, né, Edson? Porém, é uma escolha de dois. Tá? Então, por exemplo, se uma esposa quer ter filhos, mas o marido não quer, como é que vai fazer? Vai forçar para ter um filho? Tem mulher que congela o óvulo. Então, aí... O parceiro não quer naquele momento, ela congela o óvulo. É verdade. Isso é legal também. Uma outra opção. Você sabe, eu até queria fazer um convite também, mais um, né, para a gente pensar. Às vezes, quando você se dedica demais a uma determinada coisa em específico, você está deixando de ver outras. Vira um foco, né? Vira um processo ali de não vou falar obsessivo, mas compulsivo, né? Que você quer aquilo, porque você quer aquilo, e você esquece de ver todo o resto que está à tua volta. E às vezes aquilo não é o bom para você, e você está deixando de olhar à sua volta coisas que poderiam te complementar, entende? Você vive em função somente daquilo. E que você não está enxergando. Por quê? Porque você se fechou para o resto. Então, um convite que eu faço, inclusive, para que as pessoas comecem a olhar mais às suas voltas, né? Talvez se você não tem condições de ter essa situação hoje, se dedique a outras. É, isso mesmo. Né? Quem sabe você se dedicando a outras não venha por... Jesus já não falava, né? Buscai primeiro as coisas do céu e tal, que o resto tudo lhe será dado por acréscimo. Isso é só uma observação que eu estou fazendo. Excelente. Tá? Agora, em algumas casas espíritas, as crianças não são bem-vindas por causa do barulho que fazem. O que fazer, então, hein, Edson? Esse assunto também é controverso, né? Se você partir do modelo, né, da casa espírita, onde você vai ter só estudos, por exemplo, então só reuniões mediúnicas, realmente a criança, ela não tem espaço ali. Sim. Você não vai levar uma criança para uma reunião mediúnica. E nem para uma reunião de estudo. De estudo que eu falo profundo, né? De evocação de espíritos e por aí afora. Mas se você tem uma casa espírita onde ela tem vários tipos de tratamentos diferentes, né? Onde tem lá a palestra, o passe, as pessoas não participam dessas reuniões isoladas, você tem que abrir espaço para as crianças, porque os frequentadores têm crianças, os médiuns trabalhadores da casa têm crianças. Então, se você não abrir, você vai estar
até criando dificuldades para que o público venha à casa. Então, posso dar o exemplo do Manuel Bento. Há mais de 20 anos atrás, nós abrimos espaço para criança na casa. Só que para fazer isso, nós tivemos que fazer uma série de mudanças até de cultura. Então, a primeira coisa, retiramos a placa, o silêncio é uma prece. Fora. Muito bem. Tiramos essa placa Não de tudo que era ambiente externo, vamos assim dizer, né? De Porque convivência. onde tem criança, Isso. esquece o silêncio. E essa placa, ela está, não desta forma, mas ela está dentro dos ambientes onde você precisa realmente de concentração. Batizamos o nosso pátio lá de Pátio da Alegria. E o salão de palestras chamamos de Salão da Paz. Quer dizer, então, nesse processo dessas simples mudanças, você já vai criando a ideia, olha, aqui é a área de alegria, de expansividade, mas aqui já é a área da tranquilidade. Então você vai induzindo, né, as pessoas, e o comportamento foi mudando. Aí nós estabelecemos o dia, primeiro que um dia para receber as crianças dos trabalhadores. Para evangelização, para que o trabalhador pudesse vir e ter a sua atividade mediúnica. Sim. Porque às vezes tem mães, por exemplo, que não tinham com quem deixar os filhos. Então aí nós criamos a evangelização, né, que a gente chama de evangelização infantil. É onde as pessoas ficavam com as crianças. Para isso você precisava arrumar uma sala. Exatamente. Também tem esse detalhe, tem que ver essas questões físicas, né? Depois, nós descobrimos que tinha muitas crianças com problemas. Crianças com processos obsessivos. A criança tem problema de obsessão. Como assim? Como assim? Me fala isso. E aí, nós então estabelecemos um tratamento para crianças. Ótimo. E aí, a segunda-feira, por exemplo, no Manuel Bento, há mais de 20 anos, é o dia da criança. Que dia? Segunda-feira. Segunda. Toda segunda-feira você vai no Manuel Bento, é uma alegria uma festa. total. Né? Eu costumo brincar que o silêncio é uma prece e foi substituído por a bagunça é uma bênção. Né? É uma brincadeira que eu faço. Só que nós tivemos dificuldade para fazer isso. Porque os dirigentes dos trabalhos, eles tiveram que se adaptar. Então, um dirigente que era o original ali da época ele não entendeu, barulho. Ele não se adequou ao tipo de trabalho, então pediu para ir para outro dia, aí veio o outro. Esse outro tentou, mas também... Até que a gente encontrou as pessoas que, de fato, pudessem trabalhar esse tipo de atividade sem se sentirem violentadas e fazerem com amor. Porque o mais importante aí é o amor. É verdade. Tá certo? Então, eu estou contando só essas passagens todas que ocorreram com o Manuel Bento para a gente entender esses processos. A gente não pode, por exemplo, condenar o dirigente que não quer a criança, principalmente se a atividade daquela casa espírita é uma atividade de estudo. Ou se é uma atividade de trabalhos de evocações e de conversas com as entidades. A criança não vai ter condições de participar. Tem que ter espaço, né? Tem que ter tudo isso daí. Exatamente. Lá no Irmão X a gente tem de terça-feira, por isso que eu perguntei, terça-feira para as crianças, sábado também tem o passe das crianças. E é toda uma questão também do espaço físico. Na segunda-feira, especificamente na segunda, nós temos só estudo. E de vez em quando temos estudo lá na segunda e no sábado. Eu dou aula de sábado. E na segunda-feira, como é só aula, às vezes chega alguma mãe, alguma avó que está cuidando da criança. E a gente pede para a criança não ficar dentro da sala. Porque às vezes alguma palavra que vai ser comentado lá, a criança ela vai absorver, vai sonhar, N coisa. E nós não temos espaço para a criança. Não temos quem cuide. Aí quando a criança é maiorzinha, fica lá desenhando, espera a aula, 1h30. Mas quando é pequenininho,
a secretária precisa sair para ficar no colo, porque chora, porque isso. Ou então é tão bonitinho que fica lá e todo mundo presta atenção na criança, não no estudo. Sim, então sim. tem várias Verdade. coisas. Aí a gente passa, às vezes, por intransigente, mas naquele momento é estudo. Ah, eu não posso. Ou arruma uma pessoa que cuida naquele momento, muda de dia, tem de sábado também. Então, muda de horário, muda de dia. Segunda-feira é o dia inteiro. Então, damos algumas opções, mas a opção de trazer a criança no dia de estudo, nós não damos, porque nós não temos pessoas que cuidem. Já pensou deixar a criança lá para a responsabilidade de uma supervisora? A supervisora está cuidando das salas, de outras coisas. A criança some. A criança pode sumir. Sim. Qual é a responsabilidade? É daquele supervisor? É da casa? Nossa, é muito encrenca, né? Então, não é uma intransigência, mas é realmente um cuidado que a gente tem. Tem que ter e um se a cuidado. gente fizer uma analogia, Deise, com o que a gente está falando do grupo de estudos com o avião, não é? Exatamente. É mais ou menos parecida a situação, né? Lógico. Então, por isso que eu fiz questão de dizer, não dá para você condenar a casa que não aceite, se ela depende muito do objetivo dela, da forma como ela está estruturada e até das condições físicas que ela tem para fazer aquilo. Lá no Manuel Bento não foi fácil, porque nós precisamos mudar, né? Primeiro convencer as pessoas, mudar esses conceitos, depois criar salas específicas. Exato. Aí tem aquela coisa, não, mas esta sala é a sala que, nossa... Tá fluidificada para. Aí vem criança. Puxa, o que é que tem a criança? A criança vai, por acaso... Vai desorganizar todo o meio sala, espiritual. Que é coisa mais pura que o próprio sentimento da criança. Ou seja, então são conceitos que precisam ser quebrados. Exatamente. Com certeza. Né?